A doutrina do livro do Apocalipse, capítulo 7, parte 02, dia 12 de agosto de 2025. Voltando do futuro para o presente, como Deus deve ser adorado pelo homem? Tal questão é necessariamente levantada pelo ser e caráter de Deus e do relacionamento do homem com ele, como sua criatura, que a deidade deve ser reconhecida, que homenagem deve ser prestada a ele, tem sido propriedade da maioria de nossos companheiros em todos os climas e épocas. É verdade que suas concepções da divindade variaram consideravelmente, assim como suas ideias de como honrá-lo. Contudo, a consciência de todas as nações os convenceu de que alguma forma de adoração é devida a Deus. Tem sido geralmente sentido e declarado que deve haver um reconhecimento de nossa dependência de Deus. Que súplicas por seu favor devem ser oferecidas? Que confissões de pecados devem ser feitas? Que ações de graças por suas misericórdias devem ser retribuídas? Por mais baixo que o homem tenha caído, até que ele esteja mergulhado no vício, os ditames da razão e os impulsos de sua natureza moral o informarão que Deus deve ser adorado. No entanto, sem uma revelação especial de Deus, como é possível para qualquer homem saber que ele adora corretamente, que seus esforços para honrar a Deus são aceitáveis a ele? A adoração de ídolos crua e degradante daqueles que ignoram ou desprezam a palavra de Deus evidenciará claramente a necessidade de tal revelação. Das obras da criação, da voz da consciência e do curso da providência, podemos aprender o suficiente de Deus e de nossa relação com Ele para nos tornarmos criaturas responsáveis por seu governo. Mas desse conhecimento que é necessário para a nossa salvação, nada podemos descobrir. A revelação não escrita é inadequada para atender às necessidades de um pecador. Precisamos de uma revelação adicional para aprender nosso verdadeiro caráter e verificar como podemos ser aceitáveis a Deus. A criação como tal não apresenta Salvador, não anuncia redenção e não fornece a menor indicação de que o perdão dos pecados é possível, muito menos provável. Se quebrarmos as leis da natureza, devemos sofrer a penalidade. A ignorância não nos isentará, nem a penitência aliviará o sofrimento. As leis da natureza são inexoráveis e não fazem exceção de pessoas. Uma criança caindo no fogo será queimada tão seguramente quanto o mais vil criminoso. Se não tivéssemos nada mais do que o mundo visível, do qual tirar nossas conclusões, nunca poderíamos inferir uma esperança de misericórdia para o transgressor da lei, nem nossos instintos morais oferecem qualquer perspectiva de alívio futuro, pois a consciência nos condena e nos informa que a punição é justa. A religião ligar de volta. Deve ter algo a que se ligar. Deve ter um fundamento, uma base, um apelo final. Qual é esse apelo? Muitos dizem tradição, ao ensinamento dos padres, ao decreto dos concílios, a uma autoridade alojada na igreja como uma corporação divina habitada e tornada infalível pela presença do Espírito Santo. Essa é a doutrina de Roma. Uma doutrina que se liga a um sistema assumido como sobrenatural, mas que é tão inconstante quanto os decretos dos concílios mudaram. Contraditório como as declarações dos pais da igreja têm sido conflitantes, cegas e confusas. Uma congregação de verdades e erros, de afirmação e negação, de meias luzes e evasivas de Orígenes a Belarmino. A alegação do papado de ser a sede da autoridade divina
é refutada por fatos históricos e experiências pessoais. Sua carreira tem sido muito sombria e quadriculada. Sua influência na vida humana, liberdade e progresso. Outros fazem seus próprios instintoso árbitro supremo. Aquilo que se recomenda às suas instituições ou apela aos seus sentimentos é aceito, e tudo o que não está de acordo com isso é desprezado. Mas como os temperamentos e os gostos diferem tão amplamente, não poderia haver um padrão comum ao qual se possa apelar e pelo qual cada um possa testar a correção ou incorreção de suas preferências? Cada indivíduo separado se tornaria uma lei para si mesmo? Não. Se nada for certo ou bom, exceto o que eu aprovo, então eu sou meu próprio Deus. Isso pode ser chamado de religião da natureza e explica todos os caprichos, desde os mitos do paganismo até a autoilusão da chamada ciência cristã. Para tudo que foi apresentado de Homero a Huxley, tal autolimitação expõe sua extrema pobreza. O eu não pode avançar além dos limites de uma experiência que é limitada pelo presente. Como posso saber alguma coisa sobre a origem das coisas, a menos que seja ensinado por alguém que existiu antes delas? Além de uma revelação especial de Deus, o que posso saber do que me espera após a morte? A razão humana é o último tribunal de apelação para a maioria desta geração. Mas a razão não é uniforme. O que parece ser lógico e crível para um homem parece exatamente o oposto para outro. A maior parte do que foi apontado no último parágrafo se aplica igualmente aqui. A razão não pode saber nada daquilo que não tem experiência. O grande assunto de controvérsia entre infiéis e cristãos é se a razão, o intelecto e as faculdades morais são suficientes para nos capacitar a alcançar todo o conhecimento necessário para nos levar à virtude e à felicidade. Essa pergunta não deve ser respondida pela teorização, mas pela experiência, não por conjecturas, mas por fatos. Deve ser submetido ao teste da história, em que conclusões fez a razão dos antigos egípcios. Chegam gregos e romanos. Longe de formular qualquer concepção adequada da divindade, eles adoravam pássaros e animais e inventavam deuses do caráter mais revoltante. Não houve acordo entre seus pensadores mais renomados. Seus sistemas de filosofia moral eram lamentavelmente defeituosos e seus idealizadores notoriamente perdulários. Mesmo hoje, onde a Bíblia é rejeitada, a razão não se eleva acima do agnosticismo. Eu não sei se existe um Deus, uma alma que sobrevive à morte do corpo, ou que o futuro pode guardar. Amém. Tem continuação. Deus seja louvado, hoje e sempre, eternamente. Amém.